Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 25. Bom estar aqui na casa do Pai, na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos nessa casa de oração para celebrarmos ao Rei dos Reis. Marcos 3, 25. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Vou repetir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Toma assento, louvado seja Deus. Esse texto fala sobre um discurso de Jesus após ele estar sendo acusado de expulsar os demônios pelo dedo de Satanás. Ou seja, os fariseus acusavam ele de estar sendo usado pelo diabo para expulsar os demônios. E Jesus inicia o discurso falando sobre que como ele pode expulsar Satanás por Satanás. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Mas Jesus amplia e disse uma casa, e a palavra casa aqui é oikonos, que é um lar, uma família. Se dividir contra si, ela não subsistirá. Esse é um princípio, um dos princípios que podem ser aplicados em qualquer lugar que existam pessoas. Em qualquer lugar, em qualquer grupo, em qualquer associação no mundo animal. Não apenas entre pessoas, mas também entre bichos, entre animais. A gente vê diversos exemplos de juntamento de animais que se defendem e quando se reúnem, conseguem vencer outro animal maior ainda. E quando a gente está diante desta afirmação tão poderosa de um princípio, o princípio da divisão. A palavra dividir aqui no grego, no original, é merizo. Significa separar em partes. A casa separada em partes. Não é apenas dividir em dois, mas é pegar, separar em pedaços. Esta casa, Jesus está dizendo, ela não vai subsistir. E subsistir, ela não ficará de pé. Ela não será estabelecida. Ela não terá uma longevidade. Ela não será prolongada. A afirmação é muito forte. E a gente pode ver esse princípio da divisão, de como, ao longo da Bíblia, de como isso impactou algumas pessoas. A primeira família mesmo foi dividida quando Caim mata Abel. E isso trouxe problemas sérios, o primeiro homicídio da Bíblia. Depois a gente vai observar quando Josué entra na terra prometida para conquistar, e quando ele dá ordem para que ninguém pegasse nada de Jericó, mas a Bíblia diz que teve um cidadão que pegou uma capa babilônica, pegou algumas coisas e levou para dentro da tribo. E Deus puniu, porque quando foram lutar contra uma cidade muito menor do que Jericó, eles perderam a guerra. E aí, perderam a guerra e Josué ficou preocupado. Como é que a gente ganha para Jericó e perde para Ai?
que era o nome da cidade. E Deus vai dizer assim: tem um aí que dividiu. Tem um aí que agiu totalmente contrário dos demais. E isso levou todo um exército a uma derrota frustrante, até mesmo vergonhosa, para o grande exército que tinha Israel na época. Então, esse princípio ele está assim bem exemplificado na Bíblia, bem exemplificado também, muito bem exemplificado ali em Babel, quando o próprio Deus declara que o homem é um só e nada pode impedir, e Deus, para acabar com aquela reunião, com aquele intento, ele simplesmente multiplica os idiomas daquele povo, e um, por não conseguir entender o outro, não conseguem concluir a torre. Todo o empreendimento foi abandonado por conta de uma divisão. Cada um que se falava a sua língua foi para um lado, e aí outros povos foram formados, outras cidades foram formadas ali em Babel. Então esse princípio é um princípio muito sério. E Jesus está aplicando esse princípio a um reino, mas também a uma casa, a uma família. Dizendo, se esta família se dividir, ela não vai subsistir. E esta é uma das estratégias de Satanás. Dividir as famílias. Enfraquecer as famílias cristãs. Dividir as famílias de várias formas. No pensamento, nos projetos, na administração, na liderança. Até mesmo dividir em relação aos espaços dentro da casa. E nós precisamos tomar muito cuidado. Eu estava conversando outro dia com um irmão de aconselhamento sobre o casamento dele. E ele disse: pastor, mas as nossas questões são são coisas bobas. Eu disse: são essas coisas bobas aí que acabam com os casamentos. São esses detalhes bobos aí que destroem uma família. Porque Satanás só precisa colocar alguém que quer uma outra coisa e que vai fazer de tudo para conseguir aquilo, independentemente daquilo que os outros estão pensando. Isso é uma divisão. Para o português, a palavra divisão é interessante porque vem de duas visões. Já o original diz assim, é mais do que duas visões, é uma divisão em partes. Porque dentro da casa pode existir duas visões, uma da mulher, outra do marido. Mas também podem existir a visão dos filhos quando crescem, que já querem uma outra coisa totalmente diferente. Então a gente precisa entender aqui como a comunhão é importante. A igreja de Corinto estava passando por várias facções. E em 1 Coríntios capítulo 1, deixa eu fazer a menção aqui, versículo 10, pode pôr aí na tela. 1 Coríntios 1, 10. Paulo vai falar sobre isso. Diga assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Queridos, Paulo está falando isso aqui dentro de um ambiente de uma igreja. Se isso é verdade dentro de um ambiente de uma igreja, quanto mais dentro de uma família. Se isso é necessário dentro de um ambiente de igreja, quanto mais dentro de um ambiente de uma casa. Mas muitos de nós temos ignorado isso. Temos brincado com um princípio que é sério e que impacta gravemente uma família ao longo dos anos. Porque uma família que é dividida, ela não conquista. Uma família que é dividida, ela não cresce. Um lar que é dividido,
ele não vai a lugar nenhum. Existem conquistas particulares, mas a família não ganha. O lar não ganha. O lar não é beneficiado. E aí nós vamos adentrar no texto bíblico, quando Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, falando das mulheres, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus, Ele está observando, aleluia, a comunhão do lar. Deus está observando se o casamento está ou não alinhado para ouvir as orações daquela casa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas muitos de nós estamos negligenciando isso. A gente vem aqui, a gente ora a Deus, a gente clama, a gente faz campanha, a gente vai para monte, a gente jejua querendo algo. E às vezes a gente não recebe isso, porque isso não é o mesmo sentimento que está dentro da nossa casa. Isso não é o mesmo sentimento que está dentro com a nossa esposa. E aqui, lar dividido aqui, queridos, só para vocês fazerem uma ressalva aqui, está falando de marido e mulher. É eles que colocam ali a visão dentro do lar. A visão tem que partir dos dois. E os filhos estão submetidos dentro desta visão. Mas quando existe uma casa dividida, aí a coisa começa a ficar estreita demais. Por exemplo, quais são os tipos de divisões dentro de uma casa? A primeira coisa é a divisão financeira da casa. Existe casamentos e cada um é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não existe o dinheiro da casa. Não existe o dinheiro da família. Eu fico observando, eu fico assim, como é que esse povo consegue viver? Eu não entendo, é complicado. Porque quando você divide essa questão do dinheiro, isso não vai impactar no hoje. Não. Você vai dividir dinheiro, o impacto é no amanhã. Porque, observe bem, uma das bênçãos do casamento é a conquista ao longo dos anos. Quando o casamento ele está alinhado, o casal ele começa a conquistar. Por quê? Porque ele junta as rendas e eles conseguem investir em grandes projetos. Quem está me entendendo aqui? Alô? Oi? Não? Em grandes projetos para a família. Eu conheço um casal interessante. A menina já era formada, já tinha uma formação, atendia em uma clínica e se casou com um cidadão que ele era fraco financeiramente, mas ela amava ele. Ninguém queria o rapaz. E ela chegou e disse: não, mas eu gostei dele. E ele também demonstrou que amava de fato ela. Se casaram. Você sabe o que foi que ela fez? Investiu na vida dele. Pagou a faculdade. Fez direito. Se formou em advogado. E hoje está advogando. Isso foi um investimento da família. Agora ele, juntamente com ela, podem sonhar muito mais alto. Quem está me entendendo aqui? A gente precisa, em nome de Jesus, aprender a fazer planejamentos familiares, irmão. A gente precisa olhar para o todo. Porque quando a casa ganha, todos ganham. Quando a família ganha, todo mundo vence. Todo mundo, aleluia, vence. Mas existe aqueles que se acham os donos da verdade. Sempre tem. Dentro dos lares. A verdade está com ele, com mais ninguém. Mas aí a gente se debate em 1 Pedro. Porque se a gente quer que Deus esteja em nossos projetos, a gente precisa estar alinhado dentro da casa. Quem está me entendendo aqui? Você pode orar, você pode jejuar, Deus vai travar, irmão.
Deus não vai ouvir a oração. É o que Pedro está dizendo aqui, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então observe bem, quando a gente tem que entender que o princípio, que quando os dois, a soma das partes, ela sempre será menor do que o produto da união dos dois. Essa koinonia, esse mover, essa sintonia, ela produz um aumento de conquistas na vida do casamento, na vida do casal. Então, os casais precisam entender o seguinte: a partir do momento que vocês se casam, o que existe é a casa agora. Não existe eu ou você, existe a família. E tudo precisa ser feito olhando para o bem da casa. Ah, se você tem que fazer de faculdade, vai fazer, mas vai fazer. Ah, não vai fazer para me promover, não. Vai fazer porque você vai estudar, você vai se formar, você vai ter um trabalho, e esse trabalho vai privilegiar a casa. Diga comigo, a casa. Então a casa tem que ser o ponto central dos investimentos de um casamento, e não a pessoa própria em si. Ah, é eu, a minha carreira, o meu... E o outro está lá, jogado. E se você perdeu o seu emprego? Você estava ganhando bem, poderia pegar simplesmente, aproveitar essa renda, quando você estava bem, e investir no outro. Mas você não investiu, porque você acha que você é o cara, ou a cara. Né? E hoje o negócio está pegando, mas eu vou entrar nisso aí daqui a pouco. E aí, divide. Então, a gente precisa entender o seguinte: eu ensino no curso de noivos que o casamento é igual uma máquina com um botão de ligar, não tem de desligar. Começa a vir as contas, começa a vir os boletos, e não para mais. E você tem que manter aquilo ali. Mas além de manter, você tem que fazer projetos para que aquilo ali, projetos para que aquilo ali cresça, se expanda. Quando a casa ganha, todo mundo ganha. Quando a casa cresce, todo mundo cresce. Quando a família cresce e fortalece, todos se fortalecem. Mas quando você só pensa em você, você não vai muito longe. Os outros vão ficar dependendo de você o tempo todo. Então a questão financeira hoje é uma das questões mais cruciais dentro dos casamentos. Irmão, não esqueça, olha, se você ainda pratica isso, mude urgentemente. Porque Deus vai abençoar você e toda a sua casa. Uma outra divisão é a questão da competição entre os casais. E aí, nessa competição, existe uma guerra dentro. Então, onde é que se compete? Compete para ver quem é que ganha mais. É uma das primeiras competições. A segunda competição está em quem manda mais dentro da casa. E aí vem um alerta para as mulheres e o outro para os homens. Porque essa questão do feminismo chegou também dentro das igrejas. E são muitas as mulheres hoje que estão passando por cima da autoridade do homem, mandando mesmo assim, ó, tá nem aí. Existem, eu chamo na engenharia, a gente chama de grau de liberdade. E eu prego isso para casais. Todo casamento possui um grau de liberdade. Diga comigo, grau de liberdade. Grau de liberdade é aquilo que você pode tomar decisão sem precisar consultar o outro. Não tem problema nenhum. Eu vou ali, não sei o que lá, você pode tomar decisão. E o casal precisa estabelecer os graus de liberdade. Para que existem os graus de liberdade? Eles existem para preservar a identidade da pessoa, para que ela não se anule em função do outro, porque isso provoca uma doença. O grau de liberdade também protege, principalmente aí as mulheres que são donas de casa, em relação à questão dos filhos. Porque
Às vezes a mulher se anula completamente para criar os filhos, só que os filhos vão embora. Mas ela precisa ter um grau de liberdade, e o marido precisa dizer a ela: você precisa se preparar para a saída dos filhos, ter uma profissão, ou desenvolvimento, ou uma ocupação, ou algo, para que quando eles saírem, a gente continue bem. Então, o que é que acontece em alguns lugares? Esse grau de liberdade, ele é anulado em das partes. E aí existe um autoritarismo, ou por parte da mulher, ou por parte do marido. Simplesmente nenhum do outro pode fazer nada. Irmão, deixa eu falar aqui, ó. Você que é marido e mulher, hoje em dia Deus mandou pregar, eu estou pregando isso hoje. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Num pé do ouvido aqui para vocês. Todo homem precisa de amigos e toda mulher precisa de amigas. E você tem que deixar ela sair com as amigas dela. E você tem que deixar a mulher ele sair com os amigos. Tem casamento aí, o casal só sai junto. Você vai ficar doente, se já não está. Já deve estar doente. Não pode, é proibido sair. Tem que estar os dois. Que loucura é essa, gente? Diga comigo, grau de liberdade. Agora, você já viu no Conselho da ONU, como é feito o Conselho da ONU? O Conselho de Segurança da ONU? Tem vários países que são membros. Mas existem, se não me engano, 7 países que têm um poder de veto. Diga comigo, o poder de veto. O marido tem poder de veto nas amizades da mulher. E a mulher tem poder de veto nas amizades do marido. Vocês sabiam disso? Bateu o olho, não foi com a cara. Já foi. Chama. Diz assim: aquilo ali não presta não. Ali não vale não. Mas como é que você sabe? Eu não sei. Eu não... Esse negócio de marido ficar só andando com um amigo solteiro, isso dá problema. Não estou dizendo que não tem que ter, mas dá problema lá na frente. Não é normal. Como é que vai conversar de quê? Porque os amigos têm que ter uma zona onde os assuntos são comuns um ao outro. Quem está me entendendo aqui? A gente mesmo, quando não tinha filho, a gente andava com casais sem filho. Aí a gente teve menino, porque o assunto é, tem um menino teve febre, que não sei o que lá. O primeiro dente nasceu, que não sei o que lá. Meu Deus, vocês são... E andou coisando, meu Deus, já está andando, já. Não é a mesma coisa. Não é? Vai mudando. E isso é normal, diga comigo, isso é normal, irmão. É normal porque isso vai aumentando, vai trazendo maturidade para você. Aleluia, Deus vai ajudando você. Não estou dizendo que não é possível. Estou dizendo que você não tem que ter. Eu estou dizendo que é normal que essas pessoas estejam mais presentes na sua vida com um perfil parecido com o seu. Parecido com o seu. Então tem que ter o poder de veto. Tem sim. Não, vou sair, que não sei o que lá. Mas rapaz, esse cara aí, não vai. Esse cara é enrolado. Ele vai te enrolar. Tem que ter. Porque a esposa, o cônjuge, ele tem que estar em casa ou no trabalho dizendo: fulano está com fulano no baba. Fulano está ficando lá no shopping. Ele tem que estar tranquilo, ele não tem que estar preocupado. Quem está me entendendo aqui? Não tem que estar preocupado. Mas ele precisa sair. E ela precisa sair. Se você sufoca a sua esposa, ou se você sufoca o seu marido, não permitindo que ela tenha ou que ele tenha amizades, as amizades, as boas amizades fazem bem ao relacionamento. Quem está me entendendo aqui? Parece que o povo não recebeu muito essa não. Fazem bem ao relacionamento.
Porque dão oxigênio ao relacionamento. Então você está ali, às vezes, atribulada, discutiu e BBB, blá, blá, blá. Vai lá se divertir, vai lá passear. A mulher gosta de bater perna e tal, o homem gosta de ficar lá no baba. E quando chega em casa, a mente já está arejada. Já deu uma oxigenada, já mudou o clima. Quem está me entendendo aqui? Não, mas você quer em casa. Não, eu tenho que ir também. Vai para onde? Vai fazer o quê? Não, mas eu vou e fico lá de longe. Está repreendido. Não está não, tem que deixar aí. Mas quando você está desconfiando de alguma coisa, use o poder de veto. Não quero. Viu? Não é... mas está mandando... Não é vetar todas as amizades. Pelo amor de Deus, aí também... Estou falando que existe aquele cidadão e aquela cidadã que você bate o olho e você não vai, a coisa não bate, né? Seu espírito, seu coração dá uma... Faz assim, ó. Poder de veto. Usa lá, Conselho de Segurança da ONU. Poder de veto. Dizer assim, não fui com a cara não. Procure outra aí, vai orar. Você está orando pouco. Porque, queridos, vocês precisam entender que como é que você vai desenvolver amizades que... Aí vai chamar um amigo para dentro da sua casa e sua esposa não vai com a cara dele, ou vice-versa. Não existe isso. Então tem que ter essa o quê? Concordância. Não pode ter essa divisão. Então uma das coisas que a casa é dividida é por isso. É por conta das amizades. Uma outra coisa é na questão dos papéis. Tem muito homem que confunde o sacerdócio com a ocupação de papéis dentro da família. E tem mulheres que também confundem isso muito. O sacerdócio do homem é aquele que dá, o sacerdote é aquele que apresenta alguém a Deus, é aquele que intercede. Quem está me entendendo aqui? É aquele que recebe, intercede pela pessoa. Então, o marido, ele tem essa função dentro do lar do sacerdote. Mas também a Bíblia estabelece que ele possui a liderança, ele é o cabeça da casa. Mas ser liderança não significa que você é o responsável por tudo dentro da casa. E aí onde é que vai? Onde acontecem as divisões dentro da casa. Tem maridos e mulheres que querem mandar em tudo dentro da casa. Isso é impossível. Você vai provocar uma divisão dentro do lar. Todo mundo dentro da casa precisa ter um lugar que ele se sinta dizendo assim, isso aqui é meu. O ser humano precisa disso. Eu que mando nisso aqui. Deus me livre. Eu mandar na distribuição das coisas dentro da cozinha lá da casa, vai ter problema. Mas eu já vi marido, irmão, querendo escolher onde o armário vai ficar, onde... Irmão, tem coisas que você tem que se sair, irmão. Você não manda naquela área ali. Você tem que entender isso. Existem áreas dentro da casa que a autoridade é da mulher mesmo. Mas você tem um sacerdócio. Mas de onde vem essa autoridade? Da habilidade, diga comigo, da habilidade. Dentro do lar, as autoridades, os papéis dentro do lar são dados pelas habilidades, pelas competências do casal. Por exemplo, a questão da gestão financeira do casal. E aí eu já posso falar isso, porque você já sabe que tem que ser uma gestão, uma forma desse. Então, tem casamentos que é a mulher que gasta mais. Mas tem casamentos que quem gasta mais é o homem. Então, a gestão financeira da casa, não é a pessoal, da casa precisa estar na mão daquele que tem a melhor gestão, que sabe lidar com as questões financeiras. Mas eu sou o homem. Sim, se você for um homem gastador, sua casa não vai para lugar nenhum, amigo. Você é um gastador. Você não vai conseguir comprar nada, não vai conseguir juntar para as férias, para mudar de casa, ou para sair do aluguel, porque os anos vão passar e você vai estar gastando. Então, aí o sacerdote tem que ser inteligente e dizer assim. Eu já vi um cara assim, ele diz assim, pastor, eu pego o meu dinheiro, só tiro o dinheiro para tomar meu refrigerante,
E o resto eu entrego na mão da minha esposa. Ela sabe administrar mais do que eu. Quando eu chego lá, já está tudo pronto, já tem lugar de férias. A gente sai de férias todo ano, viaja todo ano. Ela que arruma tudo. Eu fico só de boa. Este é um homem inteligente. Aí é um cara inteligente. Porque ele descobriu que a esposa sabe fazer a coisa. Ele, não, porque eu sou o homem da casa. Sim, você está delegando a ela. Quem está me entendendo aqui? Você tem que delegar a pessoa. E aí a gente vai, e aí começa um querendo disputar com o outro, e aí a casa é dividida. Então, deixa eu te falar, o marido precisa ter essa dinâmica. Mas aí a competição começa a entrar dentro dos lares, estragando, porque a mulher aí, e aí quando a mulher às vezes ganha mais, aí tem um problema sério. Porque a mulher quer mandar em tudo. Quer determinar tudo. Mas mesmo assim, né, a gente precisa entender que tem que haver a conciliação. O acordo tem que existir. E tem que haver o quê? A sinceridade e a honestidade dentro do lar. Para que o lar possa crescer e conquistar cada vez mais. Existem muitos casamentos, irmãos, que eram para estar muito melhores do que estão. Existem famílias que eram para estar lá na frente em relação a conquistas, a maturidade, a qualidade de vida. Mas por que não estão? Por causa da competição. Ela quer ser melhor do que ele quer ser melhor do que ela. Um querendo mandar no outro, um querendo decidir sozinho. Existem coisas, existem questões dentro do lar que não podem ser decididas sozinho. Por exemplo, onde morar, escola que os filhos vão estudar. Não dá para decidir sozinho. Tem que ter a anuência dos dois, irmão. Onde morar? Agora, a casa, a mulher tem um poder maior. Onde eu estou falando? Do bairro. Agora, a casa que vai morar também tem que ter a anuência dos dois. Porque se você dizer assim, eu vou morar aqui, a mulher dizer assim, eu não moro nessa casa de jeito nenhum, não compre a casa. Você vai trazer problema. Porque a casa, ela tem muito a ver com a mulher do que com o homem. É ela que fica mais tempo. Ela que conhece cada cômodo. Ela que vai utilizar muito mais os cômodos do que você. É ela que organiza. O natural é isso. E às vezes o marido vai lá e não, é isso aqui, bateu. Eu me lembro, existem algumas decisões que eu tomei na minha vida que eu disse para Deus, olha, eu acho que é isso aqui. Mas eu vou perguntar a Gisele, se ela disser não, eu também não vou não. Porque eu não quero, irmãos, estar ao lado de uma pessoa e tomar uma decisão, estar ao lado dessa pessoa que todos os dias, toda vez que acontecer alguma coisa, ela vai dizer assim, eu te avisei. Eu falei para você. Eu não te disse? Não. Eu sento, converso, explano aquilo que eu penso, vejo quais são as questões que ela vai colocar e vai procurar alinhar a coisa. Essa casa ela vai crescer. Essa casa ela vai prosperar. Essa casa será alvo da bênção de Deus. Amém, irmãos? Então essas questões de divisão que Jesus está colocando aqui é uma questão que vai determinar o quê? O futuro da casa. Porque a Bíblia está dizendo, não subsistirá. Está falando do presente? Não, está falando do futuro. Não quer dizer que a casa vai cair agora. Não, está dizendo que o tempo vai passar e a casa vai se enfraquecer. Por exemplo, o cidadão não fala nada para a esposa, chega lá e compra um carro. Você é maluco? Perdeu a razão? Meu amigo, a sua dívida é a dívida dela. Vocês sabiam disso ou não? Não pode. Existem compras de alto valor, tem que ser o quê? Acordado, meu amigo.
E se você bate a caçuleta, quem é que vai pagar? O outro. Você sabia disso ou não? É? Quando você morre, a dívida não se extingue não, vai para o cônjuge, amigo. E a coisa é séria. E se não tiver cônjuge, vai para o filho. E vai pegando até chegar. Ou você se esqueceu da avó que está pagando a pensão porque o neto, a pensão do neto. O cara, a justiça foi no filho, não teve condições, a avó que paga. Então, eu vejo alguns homens, fulano e tal chegou, foi no shopping, comprou um. Como assim, então, o grau de liberdade? Diga comigo, grau de liberdade. Vai dizer assim, olha, compras particulares até X reais. Passou disso, tem que conversar. Eu estou querendo comprar uma coisa. Está querendo, mas o orçamento está apertado. Vai lá, meu filho, compre. Esteira. Ótimo. Mas você chega no shopping e aparece lá, com aquele celular de 9.000 reais. Ó, amor, está na promoção. Ai, como assim? Dividiu no cartão. Cartão, irmão, não é salário, não. Diga comigo, grau de liberdade. O grau de liberdade traz um equilíbrio na casa, porque ali as visões diferentes podem coexistir, mas estão ali limitadas e acordadas. Você impõe a sua identidade naquela área ali bem restrita, né? E vai, né, para outra área, mas a casa como um todo está operando dentro de uma concordância maior. E a casa aí, ela não é dividida. Nas questões que envolvem as responsabilidades do lar, os papéis, isso tem que estar tudo acordado. Quem cuida da educação dos meninos, quem vai fazer compra, quem vai não sei o que lá, os filhos, qual é a responsabilidade? Lá, Calel já tem responsabilidades. Kelvin, com 5 anos, já tem responsabilidades. O negócio de a gente estar pegando o prato para... ele chega lá, o prato é lá em cima na cozinha, amigo. Eu não sou seu empregado, não. Chega lá, eu entrego o prato na minha mão. Diz, não. Ô, bonito, é lá na cozinha. Aí ele... e põe lá. Ele já... um lixo, pega o lixo dele que gera, ele já vai lá, já joga, já abre, já joga no lixo. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo, a ordem protege a casa. Diga comigo, os acordos protegem a casa. Tudo tem que ser acordado. Tem que se sentar, quem vai fazer o quê? Quem vai resolver o quê? Não é aquele quando dá eu faço, quando dá você faz. Isso não funciona. Isso dá problema. Então lá em casa eu faço as compras. Questões do condomínio. Quem cuida dela? Eu não quero nem saber. Reunião, e isso, e aquilo. E mudou a entrada, mudou a senha, mudou o controle, mudou a chave. Então a gente tem que dividir as coisas. E dar autoridade às pessoas para resolver. Quem está me entendendo aqui? Porque aquele negócio de cuide lá e depois quando a pessoa toma a decisão, você deveria até me... É complicado isso. Então você tem que dar os limites da autoridade à pessoa. Então hoje existem casamentos que as pessoas recebem os seus salários. Cada um faz o que quer, recebe, paga as contas. Não, pastor, mas lá a gente já acordou quem vai pagar o quê. O problema é com o dinheiro que sobra, que eu estou falando. Vocês entenderam agora? E o dinheiro que sobra? Cada um é dono dele? Né? Não deveria. Tem que ter uma parte para os projetos da casa. E aí onde está o grau de liberdade para administrar aquele dinheiro.
telefone dos 9 mil que eu falei, entra aí. Porque se o dinheiro sobra é meu, e aí? E a casa fica como? Aí é só pagar a conta? Não, não é só. Diga comigo, uma das maiores conquistas do casamento é o crescimento ao longo dos anos. A família tem que crescer em tudo ao longo dos anos. E isso só é possível quando nós deixamos a nossa mente de solteiro e começamos a pensar como casados. Quando os filhos deixam a mente de filhos adotivos e entendem que eles fazem parte de uma família. Porque quando o filho começa a trabalhar lá em casa, comecei a trabalhar, meu irmão disse, olha, você agora vai pagar água. Eu, com 18 anos, comecei a pagar água. Era baratinho. Era bem baratinho. Eu disse, água? Ô, glória, estou bem. Mas eu tinha todo mês uma responsabilidade. Aí fica você, pai, bancando tudo do filho. Quando casar, vai querer que a mulher banque. Quem está me entendendo aqui? Aí eu fui promovido, ganhei uma teté a mais. Agora é a luz. Aí depois, agora a luz e o gás. Porque isso faz com que você faça parte de um todo. Isso faz com que você se sinta parte de uma família. E famílias, todos têm responsabilidades. Não existe aquele que, não, aqui eu chego, eu vivo a minha vida, eu entro e saio. Um pastor amigo meu, essa semana, estava tomando café com ele, ele falou algo interessante. A gente tem que, antigamente, a gente se preocupava com os nossos filhos quando eles saíam. Agora a nossa preocupação é quando eles ficam trancados dentro dos quartos. Irmão, quem manda na casa é o casal, não é filho. Esse negócio de pai que não pode entrar em quarto de filho, isso não é de Deus, não. Quem está me entendendo aqui? Satanás, ele opera na desorganização do lar. E é aí onde entra a divisão. Esse negócio de filho ter telefone com senha, que o pai não pode acessar. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão me entendendo? Aí Satanás entra. Como é que o sacerdote vai proteger a família se ele não tem consciência do que está acontecendo dentro da casa? Não tem como proteger nada. Então, Calel mesmo tem acesso lá ao computador. Toda semana eu recebo lá o relatório do que ele acessou. Sites que foram bloqueados. Aí eu olho lá o site que ele tentou acessar para ver se tem alguma coisa. E você vai vigiando a casa, protegendo a casa. Então esse negócio de mãe esconder do pai as broncas de filho, você está anulando o poder do sacerdócio. Porque é o sacerdote que protege. É o sacerdote que tem a visão. Então nós precisamos trazer esse equilíbrio dentro dos nossos lares. Porque senão a casa vai ser dividida. E a casa dividida, ela não vai subsistir. A casa dividida, ela vai tombar. Então, eu tenho 20 e poucos anos de pastorado. E quando você vai observar eu vou observar, vou me lembrar de todos os aconselhamentos de casais com Deus, são essas questões aí, são coisas simples, mas que a gente vai ignorando. A gente deixa o nosso eu se ensoberbecer. Esse negócio de pessoas, existem pessoas que são tão autoritárias no casamento que ele quer estar certo em tudo. E o acordo dele é o seguinte, é você concordar com ele. Quem está me entendendo aqui? É você concordar com ele. E isso tem a ver com homens e com mulheres. É você concordar com ele. E hoje em dia, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Meu tempo já está se esvaindo. Hoje em dia, tem algumas mulheres que elas estão assumindo a casa por culpa dos homens. Pastor, como? Os homens gostaram de ficar vendo as coisas acontecer.
Aí ela aproveita a mulher que é de forte, a mulher forte de garra, e aí deixa ela aí. Aí quando o pepino acontece no casamento, chega para o pastor e diz assim: é porque ela quer mandar em tudo. Aí você recebe, só que eu ouço as duas partes, né, amigo? Separadamente. Aí você percebe que não é bem assim às vezes. Às vezes o cara é folgado. Cara, é folgado. O que tem de marido folgado é porque eu não posso. Dava vontade de botar num quartinho, pegar aquele cipó-caboclo que eu apanhava de minha mãe e dar uma surra. Os caras, não. Aí a mulher não aguenta ver a coisa sem fazer, não aguenta ver a coisa sem resolver, aí pega a mão. Só que isso funciona 1 mês, 1 ano, mas quando isso começa a jogar para 5, aí vem um cansaço, aí racha. Aí a pessoa diz assim: se divorciou depois de 20 anos. 20 anos segurando um peso que não era para ela segurar. Era um peso que o marido tinha que estar segurando. Ou que no mínimo tinha que ser dividido entre os dois. Mas porque isso não acontece, o casamento racha. A casa não subsiste. Porque a mulher está assumindo um papel que Deus não colocou para ela assumir. Ela é uma auxiliadora. Diga comigo, auxiliadora. Quando Gênesis fala lá, e ela será sua auxiliadora, essa palavra auxiliadora, no original hebraico, significa alguém de maior capacidade do que você. Vocês sabiam disso, homem? O original ali hebraico significa alguém que tem uma maior capacidade. Porque ela vai fazer coisas que você não é capaz de. Quem está me entendendo aqui? Ela vai assumir papéis que você não dá para assumir. E você tem que ser o quê? Inteligente. Olha para o irmão, irmão, não seja. Não vou falar não seja burro, né? Fale assim, seja inteligente. Diga assim, seja inteligente. Irmão, existe uma máxima, né? De um pastor, que ele diz assim: o teu sucesso é o meu alívio. O sucesso do outro dentro do casamento é o alívio para o marido. Quando você delega ao filho algo que ele já começa a desenrolar aquilo ali, sem a sua supervisão, sem a necessidade de você estar ali no pé, você, irmão, já se aliviou de uma coisa. Você não precisa estar lá vendo, será que ele fez certo? Você já sabe o que ele vai fazer. Então tem maridos e mulheres que não entendem isso. Ele quer estar no controle. É o controle remoto, ele quer ter, né? Outro dia, o negócio de controle remoto, esse negócio de controle remoto, de controlar a televisão. Essa semana, a Kelvin pegou o controle remoto, saiu, foi para a cozinha beber água com o controle remoto na mão. Eu disse: para que esse controle remoto na mão? Não, é para ele não mudar. Eu vou assistir. Eu disse: rapaz, Deus abençoe a esposa dele. 5 anos, irmão, com o controle na mão, indo para. Eu disse: deixa esse controle aí. Não, eu vou assistir. Então, eu quero que você entenda aqui nesta manhã. Uma pregação diferente hoje. Mas Deus disse assim: pregue. Não tenham cuidado para que a tua casa não fique dividida. Não deixe que o seu ego produza isso dentro do seu lar. Porque não vai ter oração, não vai ter jejum, não vai ter campanha. É um princípio, irmão. Não subsistirá. Vai rachar. Eu fiquei sabendo de um caso triste, mas eu tenho que contar. De um líder espiritual.
que justamente fez tudo isso aqui que eu estou dizendo para não fazer. Decisões dele, decisão da esposa. Ele de um lado, a esposa do outro. Ele de um lado, a esposa do outro. Liderando um ministério. 10 anos depois. Acho que mais ou menos 10, não, acho que tem 15 anos o ministério. Um belo dia a mulher pegou tudo e partiu, irmão. Me pergunte. Aí quando o cidadão contou na história, tudo isso que eu estou falando a vocês. O que eu estou falando aqui é que vocês olhem para o texto. O subsistirá está no futuro, não é no presente. Não é porque você está fazendo agora que nada aconteceu, que não vai acontecer. O problema está lá na frente. É no futuro que está a coisa. Ah, mas a gente está resolvendo aqui, a gente dá um jeitinho aqui, pastor. Dá um jeitinho até um momento. Mas chega uma hora que não tem mais jeitinho não, irmão. É racha. A palavra tem que se cumprir. Quem está me entendendo aqui? O princípio vai se cumprir. A casa dividida não subsistirá. Então é tempo de você se sentar com sua esposa, de você se sentar com seu esposo para fazer acordos. Irmão. Acordos naquilo que vocês estão batendo de frente o tempo todo. Tem que sentar. Ah, pastor, se não resolver, chama uma terceira pessoa que ame vocês. Que seja experiente, que seja uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, ou um casal, para ouvir, para ter uma terceira opinião, à luz da palavra. Mas não pode ficar dividido. Não dá para ficar dividido. Quando eu me casei com Gisele, eu já era pastor. E por ser pastor, eu sabia que eu era uma pessoa bem convincente. Né? Pastor, né? E eu disse assim, aqui, ó, tá o telefone aqui, ó, do pastor falando de tal. Para que quando eu começar a ser muito incisivo e você achar que eu estou errado, você vai ligar para ele poder falar comigo. Porque tem maridos que é assim. Ele é muito bom de conversa. E ele é tão bom de conversa que mesmo estando errado, ele convence a pessoa que ele está certo. Só que o pau quebra lá na frente. E ele vê que ele está errado, mas ele é muito orgulhoso, o orgulho não deixa. Ele aí passa por cima, e ele vai passando por cima, e vai passando por cima, e vai anulando a pessoa, e vai anulando a pessoa. E chega uma hora que racha. Eu cheguei numa igreja umas vezes para pastorear, infelizmente eu cheguei tarde demais, sobre um casal que o marido era assim. E chega uma hora que a mulher disse assim, eu não falava mais nada para ele, porque eu sabia que não adiantava de nada. Ela se anulou, se fechou. E a única decisão e a única coisa que ele falou para ele depois foi que ela estava indo embora de casa. Racha. Racha, meu amigo. Então cuidado, não anule a sua esposa. Não anule o seu esposo. Porque senão vai rachar. Você diga comigo, a esposa não, o cônjuge tem o direito de ser ouvido. Vocês sabiam disso? Ah, eu não quero saber de nada não, mas vai ter que ouvir, irmão. Pode não ser aquele momento, que é o momento errado. Mas em algum momento tem que ser ouvido. Você tem que saber o que é que ele pensa sobre isso. E você não pode se anular. Principalmente a esposa. Você tem que se posicionar. Ah, mas eu não vou falar mais nada não, pastor, porque ele não... Não, você tem que chegar assim, olha... Porque isso é o mundo espiritual. Quando a esposa se posiciona em relação a uma decisão que ela sabe que o marido está errado, você sabe o que é que acontece? O marido vai ter que acertar a conta com Deus. Porque ele é o sacerdote. Mas quando a esposa se cala, ela se omite, a coisa fica aqui, ó, no plano da terra. Mas quando ela se posiciona no mundo espiritual, diz assim, olha, eu não concordo com isso por causa disso, disso e disso e disso. Se prepara porque Deus vai tratar ele. Mas se você se cala, Deus não age. Deus vai agir por misericórdia. Eu estou falando de um princípio. Tem que se posicionar, tem que falar, tem que liberar a palavra. Quem está me entendendo aqui? Isso é autoridade.
Então, quando a gente entende isso no lar, e a gente não se permite ser calado, agora tem uma forma certa de falar, né, irmãos? Amém? E o tempo certo de se falar. Fale. Então, uma casa que subsiste é uma casa que entra em acordos. Ela não se divide. Ela vai para o meio termo. E o que é um acordo? Vem aqui, amor, para a gente, só para representar. Tem maridos e mulheres que não sabem o que é um acordo. O que é acordo? Uma coisa é você convencer o outro de que o outro está errado, mas nem tudo a Bíblia está lá dizendo, na letra, ipsilitre, né? Nem tudo está ipsilitre lá. Não é para fazer isso. Existem coisas que são do dia a dia, que depende do que cada um pensa. Então aí tem que entrar o acordo. E o que é o acordo? Então vamos dizer que, fica aqui. Então aqui é a posição dela. Ela pensa isso aqui. E eu penso isso aqui. Essa é a minha posição. Não, eu penso que tem que ser aqui e tal, e tal, tal. E o que é o acordo? O acordo não é, vem aqui, ela sair da posição dela e vir para cá. Aí é convencimento, você convenceu. Volte para o seu lugar. O acordo não é eu sair da minha posição e vir para dela. Porque tem gente que acha que acordo é isso. Viu, homens? Viu, mulheres? Acha que acordo é o outro sempre dá razão a ele. Acordo não é isso. Acordo é quando ambos saem das suas posições, vêm para um termo comum. Isso aqui é o acordo. Quem está me entendendo aqui? Aí eu entrei em acordo com ela. Então, 90% das decisões de um lar trabalham dentro disso aqui. Pode ir. Obrigado. Quem está me entendendo aqui? 90%, pode dizer assim, das decisões do lar acontecem em acordo. Pastor, e quando não há acordo? Sempre vai ter um momento que não há acordo. Vai para a Bíblia. Se a Bíblia não responde, chama um conselheiro. E se não tiver resposta, o sacerdote é a palavra final. Ponto. Quem está me entendendo aqui? Mas eu vou falar uma coisa a vocês aqui. São 17 anos, né? 17 anos. 16 anos de casado, já estou adiantado. 16 anos de casado. E se você me perguntar as vezes que eu tive que tomar decisões sozinho, sem a concordância dela, decisões sérias, sozinho, teve alguma? Não, né? Eu não me lembro, não. Não teve. Porque sempre tem o meio termo. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Sempre tem. Mas o que é que os casais entendem? Qual é o problema aqui? Diga comigo, o problema é o ego. É o abrir mão. É a competição. É o querer mostrar para o outro que sempre estava certo. E se um casal pensa assim, a casa vai dividir, irmão. Ah, mas a gente está seguindo, pastor. A gente está indo. Agora. Mas a palavra está no futuro aí. Ela não está no presente. Então que vocês, nesta manhã especial da família, entrem em acordo. E por último, em relação aos filhos, entrem em acordo com seus pais. Tem que ter acordo. Não adianta tomar coisa aí, é do meu jeito. Sempre tem um jeito que, sabe, dá para agradar todo mundo. E a gente precisa entender isso nesta manhã. Quando a família começa a agir dessa forma, o passar dos anos, diga comigo, a palavra de Deus, diga comigo, na verdade, na verdade. Quando Jesus fala assim, na verdade, está falando da dupla referência da verdade. Então, se Jesus está dizendo que a casa, como é isso, pastor, dupla referência da verdade?
Eu vou falar. Se Jesus está dizendo que se a casa dividida com o tempo ela não subsiste, significa que a casa em comunhão ela se fortalece. Por a dupla referência da verdade. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. Então, se a casa dividida ela se enfraquece, a casa unida ela se fortalece. Ao longo dos anos. Fique de pé, vamos orar. É o que tem de gente aí. Irmão, esse negócio de mulher não saber a senha do marido, do banco, e nem a... E se bater a caçuleta, fica como? Tem que esperar sair o inventário. Daqui a 10 anos. Eu não entendo um negócio desse, não. Então, sabe o que é o problema aqui? Eu vou já encerrar. Tem muita gente que está em um relacionamento. São casados, diga comigo, são casados. Mas não vivem um casamento. 2024 a gente vai abrir um curso aqui para casais. Casados. Vai ser disruptivo. Porque eu estou identificando, irmão, que a maioria das coisas aí, tudo está girando em assuntos bem comuns. Pessoas que se casaram, mas que não sabem o que é um casamento. Não sabem o que é um casamento. Um outro dia aí, eu estava falando com um cônjuge. E ela disse, eu fiquei 2 semanas sem falar com meu marido dentro de casa. Crente. Aí eu não acredito no negócio desse. Eu disse, como assim? Aí eu expliquei isso a ela, a essa pessoa. Eu disse,